Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, aqui é a professora Lucimara de novo. E a aula de hoje é sobre doenças virais. Então, a aula 5, continuação sobre vírus, só que hoje a gente vai estar abordando as principais doenças associadas a esse grupo. Só para a gente relembrar alguns conceitos da aula passada. Então, sempre, todo vírus vai ser um parasita intracelular obrigatório. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar infectando o interior de células. Aqui, mais uma vez, só para a gente relembrar as estruturas desse organismo, então eles vão conter material genético, podendo ser DNA ou RNA, vão conter capsídeo, que é a estrutura proteica que vai envolver esse material genético, e alguns tipos virais vão conter envelope, que é proveniente da membrana da célula que ele hospeda. E tanto no envelope, se eu for um vírus envelopado, quanto no capsídeo, se eu não tiver envelope, a gente vai ter a presença dessas proteínas virais especializadas. Então, lembrando mais uma vez a aula passada, vocês lembram para que servem essas proteínas virais? Então, essas proteínas virais vão servir para reconhecimento da célula de interesse. Então, além de ajudar o vírus a aderir à célula de interesse, ele ajuda o vírus a não ser reconhecido como invasor pela célula que ele pretende invadir. Então, características principais das infecções virais, perdão. A gente vai ter através da pele, por picadas de mosquito, carrapatos e agulhas contaminadas. Então, ao longo da história, a gente teve algumas doenças virais associadas a carrapatos. Vamos ter doenças que vão afetar o trato respiratório, o trato gastrointestinal, o trato gastrointestinal, o trato geniturinário e a conjuntiva, que seriam as conjuntivites virais associadas aos olhos. E quais são as principais doenças virais? Então, existem inúmeras doenças virais, algumas que a gente nem tem conhecimento ainda. E algumas o vestibular gosta um pouco mais que outras. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos gerais que tendem a cair mais no vestibular e a varíola. Um ponto importante que eu já quero pular para conversar com vocês sobre a varíola é isso que tem em vermelho. Então, é a primeira e única, até o momento, doença viral erradicada. Então, em, não existe mais ambiente, não existe ninguém contaminado. E por que isso foi possível? Percebam lá em 79. A minha mãe, por exemplo, tinha 6 anos. E essa doença conseguiu ter esse controle, essa erradicação, por conta dessas características. Ela tinha um reservatório apenas humano, então não infectava outros animais. Um único tipo viral, então esse vírus tinha uma mutação muito lenta, então ele não chegou a ter outros tipos virais de varíola. A vacina foi super eficiente quando foi elaborada, então todas as pessoas conseguiram ser imunizadas para a varíola. E um ponto bem interessante aqui também é que não existe caso assintomático. Então, toda pessoa que contraía a varíola manifestava sintomas. Não tinha opção dela não manifestar sintomas. Como que ocorria a transmissão da varíola? Então, vias aéreas superiores. Então, espirro, tosse, gotículas de saliva vão estar associadas a essa doença. Qual que é a característica? Ela vai estar infectando células epiteliais, são células da pele, causando ali febre, mal-estar, dor no corpo. Esse exantemas e pústulas no corpo são essas erupções que a gente consegue ver aqui no garotinho à esquerda da imagem. Essa foto aqui é uma foto de campanha de vacinação da época, em que mostrava dois meninos da mesma idade, em que o da direita, ou da esquerda de vocês, agora tá na dúvida. O da direita é um rapaz que foi imunizado, então tomou a vacina, e o da esquerda é um rapaz que não tomou a vacina. Nesse caso em específico, eles podiam ficar em contato porque o menino vacinado não iria contrair a varíola. Aqui são algumas imagens de como ficava o epitélio dessas pessoas. Não vou deixar muito. O próximo tipo viral que a gente tem é o herpes simples. Então, esse HSV. Acredito que, considerando todos os alunos da ONG, equipe de professores, um pouco mais de 50% tenham herpes. É uma doença comum, não causa nenhum dano,
não é muito grave, assim, tem uma baixa letalidade. E como é que acontece a transmissão desse herpes? Então, contato direto com lesões orais, então feridinhas ali na região da boca, ou genitais, quando esse vírus se apresenta na forma genital. A característica delas são essas pequenas bolhas que vão se tornar feridas na pele, na boca ou na região genital. O que acontece aqui, gente? O herpes vírus é um vírus que ele fica incubado no nosso corpo por muito tempo. E uma pessoa que contém herpes vai ter herpes por toda a vida. Então, até então, a gente não tem nenhum tratamento específico contra o herpes. E o que acontece aqui? O vírus fica lá inativo no seu corpo e quando o seu sistema imune dá uma brecha, ou seja, a sua imunidade cai, ele consegue infectar as células e manifestar os sinais da doença, que são essas pequenas bolhas. Profilaxia é evitar contato direto com as feridas e objetos contaminados. O herpes ele só é transmissível quando a pessoa apresenta essas vesículas e essas bolhas. Então, aqui temos 3 imagens dos 3 tipos principais de herpes. O herpes labial, ou oral, herpes genital, que vai ser sexualmente transmissível, quando acontece a transmissão vertical. Então, é o herpes neonatal, onde ele acaba infectando bebezinhos. Então, a mãe acaba passando para o bebê. Uma outra doença também que foi campanha de vacinação uns tempos atrás é o HPV. Então, ele é conhecido como papilomavírus humano e ele vai estar infectando pele ou mucosa, tanto oral, genital ou anal, tanto de homens quanto de mulheres. A campanha fixou muito em meninas menores de 13 ou 16 anos por conta disso aqui. O HPV tipo 16, ele está associado a câncer de colo de útero. Então, vários estudos com mulheres com câncer de colo de útero constataram que as mesmas haviam contraído HPV. E sintomas? Então, os homens vão causar umas verruguinhas, que geralmente vão ser benignas em várias partes do corpo. Então, aqui umas imagens para você. Ó. Isso aqui é uma mão e a pessoa vai apresentar pequenas verruguinhas. Existem umas variações que podem ser mais agravadas para imunodeprimidos. Algumas vezes ele pode estar associado a cânceres, mas, no geral, ele é bem tranquilo de ser tratado. Com a vacinação adequada, fica bem tranquilo. Então, agora, para ele e para ela, é uma campanha de vacinação. Esse aqui é do município de Palmitos, lá de Santa Catarina. E aqui, meninas ali, ó, de 9 a 14 e meninos de 12 a 13 para estar se vacinando e se prevenindo desse HPV. Também é uma DST, se o mesmo estiver relacionado à área genital, então também utilizar preservativos como forma de prevenção. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é muito conhecida como uma DST, mas não é somente essa via de transmissão. Então, além da via sexual, a gente vai ter a contaminação por seringas, com pessoas que têm sangue contaminado, a grávida, então quando a mãe tem AIDS ou é soropositiva, ela pode estar transferindo essa doença para a criança. Transfusão de sangue também é uma via de contaminação, só que todo o controle de banco de sangue atual é bem restrito. O que acontece? Perceba o nome da doença. Síndrome da imunodeficiência adquirida. O alvo dessa doença viral é o sistema imunológico. Então, o que acontece? A pessoa fica predisposta a doenças oportunistas. Então, percebam que tem alguns famosos que tiveram AIDS e alguns que chegaram a falecer da mesma, algumas vezes associados ali a uma pneumonia, que foi uma doença oportunista, que acabou levando esse famoso. Então, pode ter ali susceptibilidade do desenvolvimento de câncer. Pelo sistema imunológico estar mais enfraquecido, a pessoa fica suscetível a ter cânceres também. Sobre aqui, a sua via de infecção. Vocês lembram lá dos 5 passos da replicação viral? Aqui nesse esquema com o HIV, a gente consegue analisar esses 5 passos também. Então, percebam, aqui está o vírus HIV. Ele é um vírus RNA, então um retrovírus. Tem a enzima transcriptase reversa, que permite que o que permite que o HIV consiga
fazer seu RNA virar uma molécula de DNA. Vai ter o capsídeo aqui em laranja e a membrana aqui em laranjinha e verde. Percebam que ela tem certinho o encaixe para o receptor aqui, ó, dessa célula TCD4. Essa célula TCD4 nada mais é do que o gerente do sistema imune. Então, nosso sistema imunológico ele vai ter o T-helper, que é essa célula TCD4, que vai controlar toda a nossa resposta imune. Ela que vai identificar o patógeno, dizer o que é melhor a ser feito. Então, é melhor uma produção de anticorpos, é melhor eliminar células infectadas, é melhor englobar a partícula. Então, ela que dá os comandos para o nosso sistema imunológico saber o que fazer. E o vírus HIV infecta justamente essa célula. Então, lá, conseguiu me aderir à membrana da célula. Então, ali, ligação com o receptor. Essa primeira fase, númerozinho 1, é a adsorção, quando ela se liga à célula de interesse. Segunda etapa aqui, etapa da penetração. Percebam que aqui entra o material genético e a enzima transcriptase reversa. No passo 3, que é a síntese de partículas virais e material genético, a gente tem esse RNA se tornando um DNA, algumas vezes se incorporando ao material genético da célula e algumas vezes liberando novas partículas de RNA para formar novas partículas virais. Na fase 4, quando esse RNA produz novas partículas virais e novos materiais genéticos, é a fase de maturação. Então, ele vai construir vários conjuntos para formar novos vírus. E a última fase, que é a fase 5, é a fase da liberação. Então, vai liberar os vírus que foram construídos. Então, como que é o tratamento de uma pessoa aidética que sofre de AIDS? Então, tem uma pequena diferença aí entre ser aidético e ser HIV positivo. Uma pessoa que é aidética, ela vai ter sintomas, então ela vai ser imunodeficiente, e um soro positivo, então, vai ter o vírus, mas não vai manifestar a doença. Então, ele fica circulando na corrente sanguínea, mas não chega a manifestar doença. Perfeito até aqui? Então, o que as pessoas que têm HIV, que têm AIDS, têm que se medicar? Então, antirretrovirais, que impede a ação da transcriptase reversa, que vai estar melhorando a qualidade de vida das pessoas, reduzindo as internações e as infecções, porque a partir do momento que eu não deixo esse vírus virar um DNA para o seu processo de infecção, eu restringo ele a essa célula que ele entrou. Então, ele não tem mais ação aqui. O que faz com que a doença fique contida, controlada. E um ponto importante aqui é sempre ter um controle médico. Então, ir ao médico regularmente para ver como que está o seu sistema imune, manter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, também para manter o seu sistema imunológico. Se você já tem uma doença que afeta o seu sistema imune, você tem que criar medidas para manter seu sistema imune no mínimo equilibrado. Então, uma boa alimentação e prática de exercícios são eficientes ali para a manutenção do nosso sistema imunológico. E o tratamento faz o que também? Diminui as complicações relacionadas com a infecção, reduz a transmissão do vírus e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, uma pessoa que toma corretamente e regularmente seus antirretrovirais, ela diminui muito a sua chance de estar transmitindo o vírus para outra pessoa durante a relação sexual. Mas sempre usem preservativo. Hepatite, a gente vai ter esses 5 tipos de hepatite. Então, cada hepatite aqui vai ter um agente viral associado. O vírus da hepatite E é comum ali na Ásia e na África, tanto D quanto E. A transmissão do A e do E, água e alimento com fezes, então associado ao trato digestivo, então a pessoa vai eliminar os vírus nas fezes e pode se contaminar. A hepatite B e D vão estar associados ao sangue, leite, sêmen e saliva. Então percebam que a transmissão dela é um pouquinho mais apuradinha. E a hepatite C é transmitida ali pelo sangue, pelo sexo e de forma vertical. A forma vertical aqui, no caso da mãe para o bebê.
Quais são os principais sintomas de quando a gente fala de hepatite? Então, a gente vai ter a icterícia, que é aquele aspecto amarelado, aquela coloração amarelada. Então, as fezes vão ficar com cores mais claras e disfunções hepáticas. Então, o seu fígado não começa a funcionar direito, porque é o órgão-alvo dessa virose. Então, todas as hepatites devem ser acompanhadas por um médico, porque ela pode se agravar e a pessoa pode ter várias complicações. Formas de prevenção: se vacinar, então a gente existe vacina para hepatite. Dependendo da área que você for trabalhar, eles exigem uma vacinação para hepatite. Então, quando eu fui trabalhar no laboratório de controle biológico, eles exigiram ali vacina em dia e a aplicação da vacina de hepatite, para manter esse controle e evitar a transmissão. Higiene dos alimentos e o uso de preservativo. Como a gente tem algumas de via oral, temos que higienizar os alimentos. Como a gente tem algumas de via sexual, a gente tem que usar preservativo. Tranquilo? E só para reforçar aqui para vocês, a hepatite, ela é simplesmente a inflamação do fígado. Então, ela pode não ter apenas origem viral. Ela pode ser por abuso de remédios, de álcool e outras drogas. E algumas vezes doenças autoimunes, metabólicas e energéticas podem estar ocasionando essa inflamação no fígado. Então, nem toda pessoa que tem hepatite, essa hepatite é de origem viral. Então, aqui, a imagem dos 5 tipos virais de hepatite. Percebam que eles são bem diferentes um do outro, uma linhagem quase que independente da outra. E aqui esse aspecto de icterícia, então a pessoa fica com os olhos e pele bem amarelados. E aqui na imagem de baixo, um fígado sadio e um fígado com hepatite, então danificadinho, ó. Percebam que tem várias erupçõezinhas aqui danificando e inflamando esse órgão. Agora vamos falar um pouco da raiva ou hidrofobia. Ela também é conhecida por hidrofobia, porque as pessoas que contêm raiva ou animais acabam tendo uma aversão à água, então ficam com medo da água. Aqui eu tenho uma fotinha, um esquema dele para vocês, e aqui é uma fotinha de microscopia eletrônica. Na minha visão, ele parece um foguetinho. Então, ele também é um vírus RNA, é da família Rhabdoviridae, e a sua transmissão é um pouquinho mais específica. Então, o vírus da raiva é transmitido pela saliva de animais, através da mordida, e ferimentos. Então, quando você se fere com algum material contaminado. Como eu comentei agora há pouco, quando eu trabalhava no laboratório de controle de qualidade, eu trabalhava diretamente com a aplicação de vírus rábico. Então, a gente tinha que tomar total controle para não se furar, para não entrar em contato com o vírus, para o camundongo não morder a gente, para evitar essa via de transmissão. E a gente fazia exame frequente para avaliar como estava a nossa defesa com relação ao vírus da raiva. Então, quais são os sintomas? Vai ter um pouco de depressão, demência, agressão, dilatação de pupila, fotofobia, então acaba tendo um pouco de aversão à luz também, e espasmos musculares. Então, perceba, ele é um vírus que vai infectar diretamente o sistema nervoso. Então, inicialmente, ele vai se alojar nas glândulas salivares, por isso que a gente fala que um animal raivoso, principalmente cães, vai estar espumando pela boca, porque ele estimula essa glândula salivar exageradamente. Nós humanos, se contrair, também pode ter essa produção de saliva, e depois ele causa a inflamação do cérebro. E essa inflamação vai causar todos os probleminhas aqui, a depressão, a demência, os espasmos, convulsões. Então, do nada, a pessoa não consegue controlar seus movimentos por conta da presença do vírus. E a incubação desse vírus é bastante variada. Varia ali de 10 dias e tem pessoas que ficam com o vírus circulando na sua corrente sanguínea por aproximadamente 6 anos. São extremos? Sim, são extremos. Mas são possibilidades que podem acontecer quando a gente fala do vírus da raiva. Um grande problema de quando a gente fala de vírus rábico é a sua letalidade. Então, se uma pessoa começou a manifestar o sintoma da raiva, a sua durabilidade de vida é ali de aproximadamente 2 a 6 dias. Então, ele é um vírus bem agressivo nesse aspecto. Então, se a pessoa foi mordida por um morcego, não deu bola, não procurou uma unidade de saúde, não fez as medidas certas, seja morcego, seja um cachorro da rua que te mordeu, o recomendado é você ir a uma unidade de saúde e lá eles vão te aplicar a vacina antirrábica para evitar que o vírus se estabeleça. Como ele tem esse intervalo de incubação ali
de no mínimo 10 dias, você tomando a vacina logo após a mordida, você consegue criar uma resposta imune antes que o vírus tente invadir as suas células. Então, é bem eficaz essa vacina pós-exposição. Mas, caso não seja viável, então pessoas que moram em zonas mais afastadas tendem a estar mais susceptíveis a esse aspecto. Então, depois de ter os sintomas da doença, é bem difícil converter e evitar a morte dessa pessoa. Como que é o tratamento? Então, vacinar o grupo de mamífero próximo da gente, principalmente pets e gado, que são o que a gente convive. E em caso de mordida de animal suspeito ou não, a gente tem que se vacinar. Então, se você for mordido por um dog aí, ou igual um ex-aluno, um morcego mordeu, vá para o postinho de saúde que eles vão te aplicar as vacinas, são 3 doses. É um tratamentinho de um mês, assim, mas é pela sua vida. E um ponto curioso nesse aspecto é esse protocolo de Milwake. Então, é um protocolo quase que recente. Então, esse aqui, ó, vou apresentar para vocês. Esse aqui, o nome dele é Marciano, ele é um morador de Recife, e ele foi submetido a esse protocolo de Milwake. Então, ele foi mordido por um morcego e a família levou nas unidades próximas, não identificavam, diziam que era meningite. E quando ele conseguiu ir para o centro da cidade, onde iria ter um tratamento adequado, ele foi constatado com raiva. Foi transferido para São Paulo e na hora de fazer o tratamento ele já estava bem agravado na doença. Então o vírus já estava começando a manifestar sintomas. Ele foi submetido a um coma induzido, e foi medicado com altas doses de medicamentos retrovirais. Perdão, antivirais. E funcionou. Então ele é vivo hoje em dia. Possui algumas limitações ocasionadas pelo vírus, então algumas limitações de fala, de deslocamento, percebam que ele está numa cadeira de rodas, mas está com vida. Ele foi mordido quando ele tinha 15 anos. E aqui todas as vias de transmissão possíveis, então perceba. O ciclo aéreo, que é associado a morcegos, ciclo rural, relacionado ao gado ou criação, ciclo urbano, relacionado aos pets, e ciclos silvestres, relacionado a mamíferos silvestres, que também são susceptíveis. Então aqui a fotinha de um cachorro, percebam que a saliva está bem grossa e bem protuberante, que é um sinal de raiva também. Se o cachorro manifestar alguns aspectos de paralisia logo depois também, você tem que ficar atento, controlar mais e fazer mais certinho o seu processo de vacinação. E aqui está uma campanha de vacinação para os pets para evitar justamente essa transmissão dos pets para nós. A próxima doença que a gente tem é a poliomielite. Então, ela é causada por um polivírus. Antes dessa pandemia, a gente ouvia muito que tanto a poliomielite como o sarampo têm crescido por movimentos anti-vacina. Então, poliomielite é uma doença que tem vacina e estava controlada. Ela era uma doença controlada. Então, a gente tinha a presença do vírus no ambiente, só que a gente não tinha casos de pacientes com a doença. Então, não existem pacientes com a doença por conta da aplicação da vacina. Então, a vacina é eficiente e não existe caso de pessoas doentes. Então, é uma doença controlada porque não conseguiu tirar o vírus do ambiente. Então, como que é a sua via de transmissão? Saliva ou água e alimentos contaminados. Quais são os sintomas associados a ela? Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, diarreia, constipação, rigidez na nuca. A sua forma paralítica é mais rara e geralmente ela vai estar cometendo os membros inferiores. Então, principalmente pernas, e muitas vezes é uma perna ou outra, dificilmente é as duas. E as formas de profilaxia, a gente tem a vacina Salk, que é com o vírus morto, e a vacina Sabin, que é com o vírus atenuado. Eu lembro que na minha época de criança, eu sempre gostava de tomar a gotinha do Zé Gotinha, porque eu ganhava um carimbinho e um pirulito. Era tudo interesse. Mas eu contribuía sem saber. Ia pelo doce. Acho que vocês também, né? Mas o que a gente não quer
é encontrar um Zé Gotinha, assim, ó. Aqui são algumas crianças com sinais da forma paralítica. Aqui, como que funciona o processo de vacinação. Então, o Zé Gotinha. A campanha do Zé Gotinha, que é algo que eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho. Esse Zé Gotinha aqui. Gente, pensa você com menos de 5 anos, indo para a campanha de vacinação do Zé Gotinha, você olha esse sorrisinho simpático da campanha, chega lá e tem isso aqui. Eu teria medo. Na minha época, nunca tinha alguém vestido de Zé Gotinha. Próxima doença é o sarampo, que também está associado a essa movimentação anti-vacina. Acontece com o sarampo, a transmissão dele é através do contato com gotículas, tanto do nariz, da boca ou garganta, de uma pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. Então, algumas vezes ela pode estar transmitindo o vírus dessa forma. O período de incubação ali vai ser de 10 e 14 dias. E vão incluir coriza, tosse, uma infecção nos olhos, algumas erupções cutâneas e febres altas. Vai ter aparecimento de manchas vermelhas, que vão se espalhando pelo pescoço, tronco, braços, pernas e demais. Mas a boa notícia também é que para o sarampo a gente tem vacina. Então, crianças são vacinadas contra o sarampo, ficam imunes e não contraem essa doença ao longo da vida. Então, a forma de transmissão aqui para vocês e os principais sintomas associados ao sarampo. Beleza? A rubéola. Então, a rubéola vai ter a transmissão através da saliva. Então, gotículas de saliva, falar, tossir e espirrar. E a rubéola congênita vai ser transmitida por via placenta da mãe para o bebê. O que pode, algumas vezes, dependendo do período de gestação, ocasionar aborto ou má formação, o que é bem prejudicial para o feto. Alguns sintomas associados à rubéola. A gente vai ter febre, pequenas manchas, congestão nasal e dores musculares. O tratamento, além do repouso, é se hidratar. Então, eles vão receber a recomendação de se manter em casa para não transmitir a doença para outras pessoas. Complicações associadas à rubéola. É a forma quando ela infecta gestantes. Então, ela pode ocasionar essa síndrome da rubéola congênita, onde o nenê que nasce consegue transmitir ela até 1 ano de idade. E, além disso, as grávidas que têm rubéola podem fazer com que o nenê sofra aborto e o feto nasça com surdez e algumas malformações. E uma forma de auxiliar as gestantes é o seguinte: se você quer engravidar, tem essa possibilidade, vá ao médico e peça exame de rubéola ou de outras doenças que possam prejudicar o desenvolvimento do seu bebê. Então, você vai tomar o conjunto de vacinas se você ainda não tomou, vai tomar reforço se precisar, o que previne que você acabe afetando o seu embrião ao longo do desenvolvimento. Dengue. Então, agora a gente vai começar a falar de algumas arboviroses. Então, é causado por um arbovírus. Ai, professor, é um vírus que se transmite através das árvores? Não. Então, as arboviroses vão ser, no caso da dengue, da família do flavovírus. E toda arbovirose vai ser transmitida por um inseto ou um mosquito. Então, vai ter um inseto vetor associado. Então, se tem um inseto vetor, geralmente a via de transmissão direta dela é a pele. Então, picada ali da pele. No caso da dengue, é a fêmea do Aedes aegypti. Por que a fêmea? Porque além da fêmea ser hematófaga, então se alimenta de sangue, ela vai ter um hábito diurno e o abdômen vai ser rajado em preto e branco, mas para casos de identificação. Para dengue, a gente vai ter 2 tipos principais dessa doença. A gente vai ter a dengue clássica, onde a pessoa vai manifestar febre, dores no corpo, manchas e alguns pequenos sangramentos, e a dengue hemorrágica,
Então vai ser semelhante à clássica, só que os sangramentos vão ser mais acentuados e também com queda de pressão, e algumas vezes podem ser fatal. Quando a gente fala de dengue, sempre existe uma recomendação para não se automedicar. Então, algum analgésico que você tome pode acabar estimulando ali a coagulação sanguínea, o que possibilita maiores chances de hemorragia. Então, nunca se automedique se você tem ali alguma suspeita de dengue. Vá ao postinho de saúde ou ao médico para verificar se é realmente dengue ou não antes de se medicar. E em 2016, a gente tem o desenvolvimento da vacina contra a dengue. Já é taxado para vocês dengue, então, várias campanhas. Então, a gente tem aqui, ó, medidas profiláticas contra a dengue, que é uma doença associada a um inseto vetor. A forma profilática é evitar que esse inseto vetor chegue até nós. Então, todas as medidas de profilaxia aqui são em tentar diminuir os focos onde o inseto se reproduz. Aqui alguns sinais associados à doença. E aqui a fêmea bem bonitinha, ó, o abdômen bem cheio de sangue. Outra doença, chikungunya, que nos assustou por um tempo. Ela também vai ser um arbovírus, da família dos togavírus. No Brasil, ela pode ser transmitida tanto pelo Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus, que podem transmitir ali também dengue e febre amarela. Sintomas, o que acontece? Febre alta, dor de cabeça, mialgia, exantema, erupção da pele, conjuntivite e dor nas articulações. Então, o que acontece aqui? A principal característica da chikungunya são essas dores nas articulações. Tratamento, a pessoa vai tomar ali alguns analgésicos, antitérmicos para controlar a febre e sempre se hidratar para possibilitar a sua recuperação. A zika, o grande problema da zika é o que a gente vê associado nessa imagenzinha aqui do lado, que é a microcefalia. Então, algumas vezes o vírus pode transpassar a placenta e causar microcefalia nos bebês. Tem vários estudos tentando entender essa associação, porque isso ocorre, mas até então a gente sabe que ele pode estar causando esse aspecto de microcefalia. Então, também é transmitido pela picada da fêmea do Aedes, e o vírus já foi identificado no sangue, no leite materno, no sêmen, na urina e na saliva de pessoas. Então, tem vários sistemas associados ali com a presença desse vírus. Um problema associado ao Zika. 80% dos casos é assintomática. Alguns casos vão apresentar febre, aumento dos glândulos linfáticos, dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações, fotofobia, conjuntivite, náuseas e mal-estar. Tranquilo? A febre amarela também vai ser um arbovírus da família Flavivides, igual o vírus da dengue. O diferencial dela aqui é que ela vai ter dois ciclos principais: o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Quando a gente fala do ciclo silvestre, ele vai estar relacionado mais a macacos. Então, vai ser transmitido ali pela cápsida do mosquito Haemococcus ou Sabetes, a outros macacos ou a humanos que vão a esse ambiente silvestre. No seu modo urbano, foi erradicado aqui no Brasil lá em 42, e todos os casos notificados depois de 42 tendem a dizer que a pessoa que contraiu febre amarela estava no meio silvestre. Então, a gente não tem nenhum caso de febre amarela urbana, o que é muito bom, porque caso tenha algum caso de febre amarela urbana e o Aedes aegypti fica uma pessoa contaminada, a disseminação é certa. Então, é muito interessante conter essa contaminação, conter esse vírus apenas nos aspectos silvestres. E lembrando aqui que quando começou o surto de febre amarela, meados do ano passado, as pessoas estavam até matando os macacos com medo. O macaco aqui é vítima igual a gente. Então, eles vão sofrer dos sintomas da febre amarela, assim como nós. Eles não vão transmitir. A transmissão acontece apenas pela picada dos mosquitos. A diferença é que no meio silvestre
vai ser o hemagogos e o sabetes, e no meio urbano vai ser o Aedes aegypti. Quais são os sintomas principais? Então, febre amarela, a pessoa vai apresentar esse aspecto de icterícia, então coloração amarelada. Vai ter um pouco de calafrio associados à febre, mal-estar, dor muscular forte, vômito, diarreia. Então, 3 a 6 dias após a picada, que é o período de incubação, a pessoa começa a manifestar esses sintomas. Tratamento, repouso, em ambientes hospitalar e por cuidados médicos para evitar complicações da doença. Temos também vacina contra a febre amarela. Durante esse surto, foi recomendado que a gente tomasse uma dose mais atenuada desse vírus para ajudar na produção de anticorpos e evitar o contágio. E é uma vacina bastante segura, produzida ali com um vírus atenuado. Então, o vírus atenuado é um vírus vivo que foi enfraquecido em laboratório. Então, quando a gente fala de letalidade, virulência, patogenicidade, tudo isso é reduzido para que quando ele entra em contato com a gente, ele não consiga nos causar a doença. Apenas nosso sistema imunológico consegue combater ele antes que ele infecte células. Beleza? Aqui temos a imagem representando os 2 ciclos. O ciclo silvestre com os macacos, ali o hemagogos, e caso o ser humaninho vá para o meio silvestre, e o ciclo humano é esse humaninho associado com o Aedes aegypti. Principais sintomas, a icterícia, são olhos amarelados, dor de cabeça, náusea, e a principal propagação é a picada do mosquito. Tranquilo, gente? E, só para desencargo de curiosidade para vocês, eu achei essa cartilha muito interessante. É uma cartilha do governo, e ela traz vários dados das vacinas. Então, você consegue saber com que idade, que tipo de vacina, para que tipo de micro-organismo eu estou tomando essa vacina e quantas doses eu preciso tomar. Então, você consegue acompanhar bem. É bem interessante, traz algumas informações extras sobre as doenças e eu recomendo que vocês deem uma olhadinha. Então, é bem interessante aqui, tanto para as doenças virais que a gente trabalhou agora, tanto para doenças bacterianas que a gente vai trabalhar lá no final do ano, tá? Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu já mencionei antes, qualquer dúvida, mandem mensagem por e-mail. Escreva uma pergunta no YouTube mesmo, na hora que eu ver eu respondo. E dica, se cuidem, fiquem em casa. Se precisarem sair, usem máscaras, usem álcool em gel. Lavem as mãos o tempo todo. Mentira, antes de tocar olhos, nariz e boca. Antes de comer, higienize as mãos, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Bom final de semana. Aproveitem a quarentena, aproveitem a família. Fiquem bem. Beijo. Tchau. Ah, alguém tá ali? Floriano tá assistindo vocês hoje. Tchau.